canal do YouTube do Erne, né? E também pela página do Facebook do Erne também, né? Que é a continuação do nosso curso de formação política, que tem como parceria a do Erne, né? Que é o Sindicato de Professores da UERN, e também a parceria aí com o Núcleo de Pesquisa, né, Ensino, Investigações em Filosofia, o NEFIL, né, e hoje, dando continuidade, nós vamos ter o módulo, né, a aula com o professor Helder Lacerda, o título Economia Política da Mídia em Noations e Christophe Turc. Então, este é o módulo mais recente, né, que estamos aqui tendo. Lembrando que tivemos, antes do Carnaval também, o módulo anterior. Nós vamos ainda, né, para concluir o nosso curso de formação política, nós temos ainda mais 2 módulos pela frente, né, mais 2 módulos aí pela frente. Teria um módulo que foi adiado, né, do professor Cristiano Bonor, da Universidade da Paraíba, né? Cristiano Bonor, cujo título ele vai trabalhar nesse módulo, sob a sua responsabilidade, Educação, Democracia e Formação, uma abordagem filosófica. Então, o outro módulo será com o professor Jarbas, que é uma análise aí da obra do pensamento político, a filosofia moderna de Jean-Jacques Rousseau. Então, na próxima semana, teremos o professor Cristiano Bonor, e na semana seguinte, iremos encerrar com o módulo do professor Jarbas Vasconcelos. Bom, então, o professor Helder Lacerda está hoje aqui para nos presentear com essa belíssima aula, bastante interessante, matemática bem moderna, bem atual. Ele é professor, né, como falei para vocês, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, possui mestrado na Universidade Federal do Ceará, atualmente é professor adjunto, 4 na Universidade da UERN, né? Ele também é doutorando no programa de Filosofia Estética na Universidade da Alemanha, né, Leipzig. Também atual ingresso, né? Ingressou atualmente no doutorado, né, da Universidade Federal do Ceará. Enfim, ele tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia contemporânea, teoria crítica da sociedade, economia política, estética, ética e história da filosofia. E lembrando a todos e todas que estão nos acompanhando no YouTube, no Facebook e também aqui na sala, diretamente da sala do Zoom, né, que as perguntas poderão ser realizadas pelo chat ou então, no final, né, da exposição do professor Helder, a gente pode abrir aí para as perguntas, podem ser feitas oralmente, as pessoas podem levantar a mão, podem se inscrever para falar, isso fica a critério do professor. Se alguém tiver alguma questão durante a exposição do professor, fique à vontade também, o professor vai dizer aí qual vai ser a metodologia dele, né, como é que ele vai trabalhar, aí combina com vocês, mas lembrando que quem está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, pode mandar as perguntas pelo chat e o nosso técnico aqui, né, nossa assessoria técnica de comunicação, Cláudio Palheta, vai mandar aqui para a gente, para que a gente possa ler para o professor Helder responder essas perguntas. Okay? Então, fiquem à vontade para participarem pelo chat e também aqui na sala do Zoom. Ok, professor Helder, fique à vontade com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mano Ramos. Cláudio Palheta, meu querido amigo Cláudio Palheta. Boa tarde a todos. Gente, assim, o que eu vou fazer, esse tema de economia política da mídia. Primeiro eu escolhi esse tema, e esse tema relaciona 2 autores, na verdade, 2 autores que têm alguma coincidência em algum momento, e vocês vão ver ao longo da exposição que coincidências são essas. Aliás, nessas temáticas,
nessa temática, o texto de referência que eu peguei do Chomsky é um texto chamado Media Control, que é o controle de mídia, que foi traduzido para o português como mídia, propaganda política e manipulação. Não sei se vai ficar de cabeça para baixo, tá? Não, é esse textinho aqui, do Chomsky em português. E tem um outro texto do Chomsky, que chama-se Manufatura do Consenso, Manufacturing Consent, fabricando o consenso. Essas ideias elas estão aqui nesse primeiro texto de forma embrionária. E o outro texto do Christoph Schuriker, que é esse texto, Sociedade Excitada, é um texto chamado Erechta Gesellschaft, Sociedade Excitada, e foi traduzido para o português, uma excelente tradução. É um texto que também vai abordar um pouco dessa questão, como que Schuriker escreveu uma filosofia das sensações, que ele chama, né? Uma filosofia das sensações, que é uma filosofia, ele é alguém ligado a uma geração da escola de Frankfurt, que já não é mais a escola de Frankfurt, não tem mais aquele caráter programático da escola de Frankfurt. Ele estudou lá, na época, com um intelectual que é conhecido no Brasil aqui, que chama Axel Honneth, que o Axel Honneth aqui escreveu a gramática dos conflitos modernos, ele é bem traduzido aqui no Brasil. E uma outra pessoa que também está no panorama, vamos dizer assim, na cena intelectual alemã, de mainstream. Esse de mainstream, o Schuriker não é de mainstream, nem o Honneth é de mainstream. O Axel Honneth está discutindo na Alemanha e na Europa, Suíça, os países de língua alemã, a retomada do socialismo, que é um tema que passa a ocupar parte da intelectualidade alemã. Mas o outro, que é de mainstream, que também está ligado e pretende alguma ligação com esse último momento da escola de Frankfurt, né, do Instituto Goethe, lá em Frankfurt, é o Peter Sloterdijk. Quando eu for apresentar o Chomsky, vocês vão ver que vai ter um momento que eu vou fazer um link com o Peter Sloterdijk, que, para minha surpresa, tem uma relação. Mas, assim, o que é a segunda pessoa, né? A primeira pessoa que eu vou abordar aqui é o Chomsky, que ele, no controle de mídia, ele traz uma crítica ao conceito de democracia de um intelectual americano chamado Walter Lippmann. O Lippmann, que é um intelectual conhecido, e o Lippmann, ele é um intelectual americano que, vamos dizer assim, ele mostra uma posição, é um crítico da política interna e externa norte-americana, assim como o Chomsky. Ele é progressista, né? Ele, de alguma forma, ele linka ao Walter Lippmann um grupo de intelectuais ligado a também um intelectual americano que é bem influente aqui no Brasil, sobretudo no campo da educação, que é o John Dewey. E o Chomsky vai perceber que a teoria da democracia que eles elaboram, que eles são muito favoráveis a técnicas de formação de consenso, quer dizer, da atuação da mídia, você utilizar a mídia e técnicas de propaganda para você poder criar um certo consenso na sociedade sobre questões, sobre problemas que são muito complexos e que o cidadão comum não consegue entender. Então, o Chomsky passa, inicialmente, fazendo uma crítica dessa teoria do Walter Lippmann sobre a questão da democracia. Então, ele vai falar sobre qual é a relação entre a democracia e a mídia. Então, é interessante, sobretudo, para o pessoal que trabalha no campo do jornalismo, né, trabalha com mídia em geral, porque essa crítica dele é uma crítica que extrapola, vamos dizer assim, são várias áreas, né? Assim, são várias áreas. Então, o Chomsky é um intelectual americano que ficou muito conhecido, ele é o cara mais citado, é o intelectual mais citado no mundo,
tanto porque pelo papel que ele teve na linguística, né, como fosse um dos pais da linguística contemporânea, mas também pela atuação dele como, novamente, crítico da ação da política externa americana, e isso já há décadas, né? Então, os Estados Unidos é o grande império do mundo contemporâneo, né? Desde a situação de pós-guerra e aqui, de alguma forma, os conflitos que a gente tem, que a humanidade, né, tem vivenciado, tem passado, sempre tem uma relação com a política externa americana, seja as ditaduras latino-americanas, seja a guerra do Vietnã, Camboja, seja a questão do Oriente Médio, né? E as guerras do Oriente Médio, então, seja a Guerra Fria. Então, Chomsky ele ganhou uma proeminência, a relação entre os conflitos entre Israel e Palestina, então aquela questão lá do mundo árabe, de forma que o Chomsky, como tem sido um intelectual atuante, né, e militante, ele tem, de alguma forma, se projetado no mundo e se tornado uma referência nesse sentido. Então, eu vou pegar um trecho desse livro do Chomsky que agora e vou trabalhar com vocês. A questão eu vou fazendo uma exposição um pouco para eu não me perder, e logo em seguida eu dou algum respiro para a gente fazer, vocês fazerem perguntas, a gente começar a conversar, que eu acho que vai ser a parte mais importante. Então, essa parte do Chomsky pode ser que demore um pouquinho, e aí, no segundo momento, a gente vai para o Christoph Thuriker, tá certo? Mas, então, eu diria que o Chomsky ele tem se dedicado a pensar, né, essa relação entre mídia e democracia, né? No sentido, a palavra-chave para se pensar essa relação é a concentração, né? O Chomsky vai falar sobre mídia e democracia, mas ele tem uma questão central, que é a ideia da concentração da comunicação, né? Então, ele acha que a mídia de mainstream é uma mídia que essa de mainstream, stream quer dizer corrente, né? Fluxo, e o fluxo dominante, né, da comunicação, na verdade, essa mídia, esse fluxo dominante de comunicação, né, ele é formado por corporações e conglomerados. Então, tem a questão que ele chama, daqui a pouco a gente vai falar sobre cinco filtros que ele chama da mídia, e um dos filtros ele chama de ownership, que é o da propriedade, a concentração de mídia privada. Então, nesse tipo de estrutura, né, a mídia, ele entende como uma espécie de ferramenta de poder e controle social que desempenha um papel crucial na manutenção da dominação política e econômica e na conservação da ordem social vigente. Sua estrutura corporativa opera como um primeiro filtro de comunicação. Então, a comunicação ela não se dá de forma livre, né? Mas ela se dá sobre algumas premissas, que é o que o Chomsky vai explorar. Essas premissas é como se ele tivesse desenvolvendo, ele mostrando como é que é a estrutura da comunicação e mostrando que essa estrutura ele já serve de uma espécie de limite da própria democracia, né? Essa estrutura ela é uma limitadora da democracia. A própria estrutura normal, o funcionamento, a ordem normal da comunicação, que é esse primeiro aspecto, que é a questão da ownership, que ele chama, da propriedade de mídia, da concentração, é o primeiro filtro da comunicação. Então, ele vai dizer, ele é um filtro no sentido de quê? De que ele é o filtro dos interesses corporativos, né? Então, para Chomsky, a mídia desempenha um papel de relações públicas do grande capital, seja financeiro e empresarial, né? Esse capital financeiro e empresarial. Chomsky trabalha com a ideia de que a mídia serve às elites econômicas ao empregar sofisticadas técnicas de controle social sobre as massas, consideradas estúpidas demais para agirem por conta própria e poder pôr em risco
a ordem e o curso natural das coisas, né? Garantidora da segurança dos negócios. Então, essa questão de como é que é a democracia nessa sociedade em que você tem a organização da comunicação, que tem um filtro, né? Pela propriedade privada, pelas corporações, pelos conglomerados de mídia, etc., existe um curso natural das coisas, né? Que é o curso que garante a segurança dos negócios. Então, Chomsky, nesse livro, que é o Media Control, que é ao pé da letra controle de mídia, né? Foi um tema que sempre que vai ser discutido aqui no Brasil, ele sempre que se fala em regulação de mídia, se a mídia se defende. Eu vi até uma vez o Reinaldo Azevedo, quando o Lula falou em regulação de mídia, mais ou menos parecido com o modelo britânico, e o Reinaldo Azevedo achou isso uma coisa absurda, querer regular a mídia, né? E aí, quer dizer, uma forma de que você cria associações de regulação de mídia com regimes fechados e ditatoriais, então já começa traz uma grande dificuldade para quem quer que queira defender o tema. Já começa por aí, né? Então, trazido para o português esse tema, media control, seria simplesmente mídia, propaganda, política e manipulação, foi esse tema. Chomsky inicia abordando um tema que já aparecia no texto mais conhecido de Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, que diz respeito à transformação das modernas democracias liberais numa espécie de império da passividade. O Debord, ele escreve um texto em 1967 chamado Sociedade do Espetáculo. É um texto muito seminal nessas discussões sobre a mídia, né? E sobre a sociedade contemporânea, que é uma sociedade que criou o satélite faz nos anos 60, né? A primeira comunicação, na verdade, a primeira transmissão audiovisual via satélite. Então, ele está na época da invenção do satélite, da invenção da TV, a TV como um instrumento importante da comunicação de massa, já substituindo de forma substancial o rádio. E aí, esse momento que o Guy Debord, que é um cara que é influenciado pelo Georg Lukács, sobretudo ele é leitor de História e Consciência de Classe, do Lukács, e ele escreve esse livro. Na verdade, é um livro escrito a partir de aforismos, né? São vários aforismos, primeiro, segundo, terceiro, falando com aforismos que ele começa, por exemplo, o primeiríssimo aforismo é um aforismo que ele vai fazer uma espécie de releitura do primeiro capítulo do Capital, do Marx, quando Marx fala que a sociedade, né, é dominada, né, por essa forma de produção que é centrada na mercadoria, não é? Ela se assemelha a uma que o Marx chama uma gigantesca, a sociedade contemporânea, onde reina o modo capitalista de produção, se assemelha a uma ungeheure Warensammlung, uma monstruosa coleção ou amontoado de mercadorias. O Debord começa o livro com a primeira frase, falando mais ou menos a mesma coisa: a sociedade onde impera o modo capitalista de produção se assemelha a uma monstruosa, a uma gigantesca coleção de espetáculos. Então, ele usa essa ideia de espetáculo, o Debord, parafraseando o texto de Marx. Quer dizer, ele se coloca nessa tradição, né, do pensamento marxista. E, vamos dizer, o Debord fala da mesma forma. Ele vai dizendo, o Chomsky fala nesse livro sobre a democracia como uma democracia de espectadores, né? O Debord fala de organização da passividade, né? De uma sociedade em que ela passa a imagem, a fotografia, o cinema ganha proeminência, né? Ganha relevância econômica, né? Então, essa é o que muitos chamam de
iconic turn, né, a virada icônica, o Debord, então ele vai falando dessa sociedade que os homens, eles criam uma relação com a imagem que é como se a imagem ganhasse autonomia, vida própria, e elas pudessem viver em nosso lugar. A gente acompanha se você pegar a relação das pessoas com as postagens no Instagram, depois que você aliena aquela imagem para essa rede, é como se você estivesse acompanhando o movimento da imagem sozinha, né? E você fazendo, como se a sua vida, a partir dali, você dá uma procuração, na verdade, né? Ela é a vida por procuração. Então, o Debord, ele traz uma discussão sobre isso, sobre espetacular, difuso, que ele acha que o espetacular, primeiro, o espetáculo é uma espécie de forma contemporânea da mercadoria. Então, teria o espetacular de duas formas. O difuso, que é o espetacular que não tem um grupo, né, um comitê, um grupo de pessoas que se sentam e decide, né, sobre que imagens aparecem, que filtros aparecem, que filmes, né, o que vai ser visto pelo público. Ele acha que Hollywood é um tipo de espetacular difuso, que é uma coisa mais ou menos aparentemente descentralizada, não é centralizada, descentralizada, mas mesmo descentralizada, a questão da ideologia está muito presente. E na época do Debord, ele dizia que a União Soviética ela era um tipo de espetacular integrado, que, na verdade, a produção de desfiles, a produção dos mitos, né? Você criava aqueles mitos daquele cara que consegue ser gay não sei das quantas, que no dia consegue extrair não sei quantas toneladas de carvão e ele fica como modelo do cara que faz um grande sacrifício pela pátria. Então, esse espetacular é o concentrado. Então, Debord fala do espetacular difuso, concentrado e o integrado, né? Que é difuso, integrado e concentrado, desculpe, né? O da Rússia, da União Soviética, era o concentrado. Então, o Debord vai discutindo essas coisas, mas só para dizer que o Chomsky, ele vai falar, não sei, eu acho que Chomsky não leu o Debord, mas ele fala alguma coisa muito na mesma perspectiva de que seria essa de uma democracia de espectadores, né? Então, que é o tema que aparece no Debord. Então, a sociedade espetáculo diz respeito à transformação das democracias liberais numa espécie de império da passividade. Uma passividade organizada, tanto naquilo que Debord chama de regime espetacular difuso, onde o espetáculo comercial de mercadorias, estrelas, da esfera do entretenimento, da política, da cultura e da guerra, do esporte e do mercado, não é organizado como num regime integrado por um comitê, um centro que planeja e controla tudo. Um de seus 3 livros sobre mídia, nesse livro, que é um dos seus 3 livros sobre mídia, Chomsky começa analisando o papel da elite intelectual, representada pelo setor de relações públicas, tanto no Estado, tanto do Estado quanto da iniciativa privada, mas a participação dos profissionais de comunicação, especialmente dos jornalistas e da imprensa, na fabricação do consenso. Então, Chomsky ele vai tentar entender, ele vai analisar o papel de uma elite intelectual, né, que é uma elite que ela representa o Estado, ora a iniciativa privada, né, mas é uma elite que ela diz respeito que essa elite são os profissionais da comunicação, são especialmente os jornalistas, né, especialmente a imprensa, na fabricação do consenso, na fabricação das crenças, né, na fabricação do inimigo a ser combatido. Então, o primeiro exemplo dado por Chomsky se reporta aos primórdios da propaganda política nos Estados Unidos a partir da metade da Primeira Guerra Mundial, no governo de Woodrow Wilson, que, na primeira metade da Primeira Guerra Mundial para cima, os Estados Unidos criou uma comissão chamada Comissão Creel, que essa comissão
organizou, a partir daí, a primeira propaganda governamental dos Estados Unidos. Então, essa comissão Creel nos Estados Unidos, essa comissão que era para a propaganda governamental, ela serve de modelo para a propaganda alemã no que vai preceder. São os anos de ascensão do nacionalsocialismo, o partido de Hitler. Em 1920, o Hitler assume o poder, e a partir daí você tem os anos 1920, 21, 22, até 1929, 1930. Só em 39, quer dizer, 19 anos depois, começa a guerra. Mas o modelo da propaganda não surge na Alemanha como os cursos de comunicação e os manuais, eles sugerem que, apesar do termo ser o termo alemão, né, utilizado lá na Segunda Guerra, mas ele surge a partir de meados da Primeira Guerra Mundial, né, quando nos Estados Unidos se monta essa comissão para decidir, para tentar fazer os Estados Unidos, a população americana que não tinha nenhum interesse em participar de uma guerra na Europa, ela pudesse ela ser transformada de forma tão eficaz, né, em pessoas que estavam dando total apoio à guerra, à Primeira Guerra Mundial, né? Primeira, não é a segunda. Então, ele diz assim, que essa comissão conseguiu exitosamente transformar uma população que não tinha interesse em se envolver numa guerra no continente europeu numa população histérica e belicosa, né, nas palavras de Chomsky, e disposta a destruir tudo o que fosse alemão. Então, termina a Primeira Guerra com essa experiência exitosa da Comissão Creel. A máquina de propaganda, fabricadora de consenso na população, conseguiu destruir o quê? O movimento sindical americano, né? E o Chomsky fala com uma certa ironia, com ironia, na verdade, resolver problemas perigosos, né, das palavras de Chomsky, como a liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento político. Então, ele vai dizer, uma das consequências dessa instauração, dessa comissão chamada Commission Creel, nos Estados Unidos, que foi para a Primeira Guerra Mundial, foi que, a partir daí, né, o poder continuou usando essas técnicas de publicidade e propaganda para a fabricação do consenso, mas mover esse consenso, ao invés de ser contra aqueles, pela participação, em prol da participação e do apoio da participação americana na Primeira Guerra, ele moveu para a destruição do movimento sindical. Então, foi a fabricação de uma percepção na sociedade. Então, a primeira coisa, ele diz assim, a mídia opera com filtros, segundo o Chomsky. Primeiro filtro que ela opera, ele diz, é o da ownership, que é a propriedade, ou, em especial, a propriedade privada, private ownership. O que garante lucro está em primeiro lugar. Já o pouco de jornalismo crítico que possa aparecer está em segundo lugar com relação às necessidades e aos interesses das corporações, né? Então, as necessidades e os interesses das corporações não são jornalismo crítico. As necessidades e interesses das corporações é o lucro. Primeiro é o lucro, né? Então, isso é um ponto importante da história dessa ideia do filtro de comunicação. Porque, primeiro, como o João vai dizer, uma empresa de comunicação, ela trabalha ela requer valores, ela para funcionar é muito mais cara do que o público pode pagar, né? Então, aí vem a questão do patrocínio, dos anunciadores, né? Das pessoas que compram os anúncios nas empresas. Ele diz assim, antes de tudo, uma empresa de comunicação é um ambiente de negócios que vende publicidade, né? Na verdade, vende para... ela vende a publicidade. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Então, o primeiro filtro é o da propriedade, e sendo propriedade privada, a finalidade primordial é lucro, e jornalismo crítico, isso é secundário, né? Então,
O segundo filtro diz respeito ao que ele chama o papel real da publicidade, né? Pois a mídia custa mais que os consumidores podem pagar. Então, quem tapa esse buracão que é o capital privado, esse buracão que a publicidade, que os consumidores não conseguem pagar, quem tapa esse buraco é o capital privado e corporativo que paga a publicidade. Então, na verdade, a mídia vende igualmente uma mercadoria, um produto para os anunciadores, que é a audiência. Na verdade, cada um de nós se torna um produto vendido aos anunciadores. Na verdade, essa ideia não é nova, essa ideia já apareceu em muitas pessoas, né? Sobretudo de que, por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei, eu acho que talvez quem é da publicidade conhece um cara chamado Eugênio Bucci, que deve ser um descendente italiano. Ele escreveu um livro com a Maria Rita Kell, ele sobre televisão. Então, ele é um crítico de TV, é um crítico de mídia, é professor de uma universidade em São Paulo, que eu não sei qual sei se é a PUC, eu não sei, é uma universidade paulista. E o Eugênio Bucci, uma vez eu lendo um cara chamado Satyajit, deixa eu ver se eu vejo Satyajit rapidinho aqui, que escreve um livro sobre a publicidade, e o Satyajit ele usa um conceito de, por exemplo, assistir como trabalhar, watching as working, né? Porque e esse assistir como trabalhar quer dizer quando você assiste, o tempo que você dedica a sua atenção, ele é vendido. O Satyajit começou com essa história de que assistir é um trabalho. Por quê? Porque o que é um trabalho? O trabalho, ele gera um valor. Então, quando você assiste, o que é que você faz quando você simplesmente assiste? Você também gera um valor. Esse valor que é gerado para a empresa de comunicação, essa empresa vende esse valor para a empresa que anuncia. Então, quando o cara compra um comercial, ele compra minutos num comercial, num anúncio que ele faz para atingir um determinado público, ele está comprando o que a empresa está vendendo para ele, uma mercadoria que ela vende para ele, que custa dinheiro. Então, o nosso prestar atenção, a nossa dedicação à tela, né, ela gera dinheiro. Então, ora, por isso que ele diz, watching é dialético, porque uma coisa, como é que você não acredita que está trabalhando, mas você está trabalhando? Como é que você está se distraindo, ou você está se divertindo, e você está trabalhando? Não parecem coisas opostas? Então, é como se fosse uma coisa dialética, né? Que ela não é e não é, né? Então, assistir como um trabalho. Quem fala primeiro é o Satyajit. O Eugênio Bucci, sem citar o Satyajit, que eu fiquei meio impressionado com isso, ele vem dizendo, ele calculou aqui num determinado ano, aqui no Brasil, que quanto custa, pegou um anúncio, ele pegou assim, um anúncio de 1 minuto, quanto era 1 minuto para você criar uma publicidade no horário nobre da TV brasileira, na Globo, no horário do Jornal Nacional ou da novela da noite. E aí ele pegou o valor, que era uma soma muito alta, e dividiu pelo número de pessoas que assistem aquilo ali. E ele percebeu que o valor de 1 minuto e de 1 hora era quase idêntico ao valor de 1 hora do salário mínimo. Entendeu? Então, ele criou... eu não sei se o Bucci leu, ou se ele não conhecia, ou se foi uma coincidência divina de acabar chegando a essa mesma conclusão do Satyajit, que assistir é trabalhar, né? Assistir é trabalhar. E o Bucci desenvolve outros temas interessantes com relação a isso, que é com relação a pensar a mercadoria, como quando a mercadoria é anunciada, esse olhar social, ela absorve o olhar social
e esse olhar social, ele vai computar no preço dessa mercadoria, entende? Mas isso é uma outra coisa que pode ser que a gente volte lá na frente, eu não sei agora. Então, esse segundo ponto, primeiro filtro da comunicação é a propriedade, ownership. O segundo filtro da comunicação é quem paga. Quem paga é a mídia. Quem paga a mídia, que são quem paga a publicidade. Esse que paga estabelece um determinado filtro, né? Terceiro filtro da comunicação que ele chama são os administradores da mídia. Então, ele diz assim, a elite administra a mídia. Quem administra a mídia em última instância, a elite econômica. O jornalismo não pode colocar o poder em xeque. Pelo contrário, a forma em que o sistema funciona favorece o surgimento de uma relação de cumplicidade. Grandes empresas e corporações, o poder estatal e o poder privado, geralmente o poder estatal é o poder privado, na verdade, né? Essa coisa do poder estatal ser uma outra coisa, não. O poder estatal, o poder real é o poder privado. Sabem como o mundo funciona e sabem como lidar com a mídia. Então, as empresas e corporações sabem o que o Chomsky chama de how the world works, como o mundo funciona. Grandes empresas, grandes empresas, ele sabe exatamente como lidar com a mídia, sabe como influenciar a construção das narrativas jornalísticas. Então, tem um filtro que é o poder econômico influenciando a construção de narrativas jornalísticas. O poder privado sabe como alimentar as bolhas midiáticas, né? Então, o poder das bolhas midiáticas, ele sabe criar contas oficiais, os think tanks, que chamam, né? Os think tanks são os tanques de pensamento, think tanks, e sabem simular pseudos debates que são as entrevistas com os especialistas, os experts. Por exemplo, reforma da Previdência no Brasil. Você abrisse o principal portal de notícias jornalístico no Brasil, o UOL era sentenciando eu aqui, a princípio, com a reforma da Previdência, né, que foi uma bomba para todo mundo, e ele dizia que 78% dos brasileiros eram favoráveis à reforma da Previdência. Eu disse, caramba! E aí, quando você ia ver lá, eram só os especialistas favoráveis à reforma da Previdência simulando um debate. Entende? Então, essa criação do consenso é que o Chomsky chama, dizendo como se a mídia, as pautas que ela vai defender, ela funciona de tal forma que as narrativas que ela desenvolve são narrativas completamente pautadas e influenciadas pela elite que administra a mídia, né? Então, o poder privado, ele alimenta as bolhas, ele alimenta os think tanks, ele alimenta essas contas oficiais, ele alimenta, ele consegue criar simulação de debate, de confronto que não tem. Então, esses eventos se tornam cruciais na construção de narrativas que vão alimentar e mais, quer dizer, o principal, né? Aliás, e mais não, main, né? Main é o principal. Então, o que prevalece? O dominante. Então, mainstream é exatamente o fluxo de informações dominante, né? Então, poderíamos traduzir isso por narrativa dominante. Mídia de mainstream é narrativa dominante, fluxo dominante. Numa matéria do Al Jazeera, em inglês, resumindo esse livro do Chomsky, né, que é o Media Control, a Al Jazeera faz um resumo antes de entrevistar o Chomsky, dizendo o seguinte: those in power and those who report them are in bed with each other. Então, a tradução seria: os que estão no poder e aqueles que relatam sobre eles
estão na mesma cama. Dormem na mesma cama. Isso é a matéria do Al Jazeera, ao entrevistar o Chomsky, 20 anos depois da publicação desse livro, Media Control, né, que é a mídia, propaganda política e manipulação. Ela dá essa pequena frase. Aqueles que estão no poder e aqueles que relatam sobre eles, dormem na mesma cama. Então, o sistema de notícias é estruturado de tal forma que, se você ousar a desafiar aqueles que estão no poder, você vai ter de aprender a se virar na margem. Vai acabar como o corajoso Breno Altman, não sei se vocês conhecem o Breno Altman do Opera Mundi, implorando pela contribuição por Pix de seus seguidores em qualquer valor. O Altman foi conduzido coercitivamente pela Lava Jato do Judge Conde Colheita de Provas, lá de Maringá. Falo no poder real, não me refiro a governos transitórios de esquerda que são depostos numa farsa escancarada com qualquer tipo de subterfúgio corriqueiro. O seu nome vai para a lata do lixo, você vai perder o acesso ao clube caso você queira colocar em xeque o poder. Então, o quarto filtro de comunicação, que ele chama de deflect, é exatamente ligado a esse, né, anterior, que é o banimento. Quando a história narrada é inconveniente, você vai ter uma máquina de triturar o teu trabalho, de desacreditar as tuas fontes e de distorcer a tua narrativa. Então, esse é o quarto filtro de comunicação para o Chomsky. E o quinto filtro de comunicação é o The Common Enemy, é o inimigo comum, que é a manufatura do consenso, sempre cria um inimigo comum. Este é o último filtro de Chomsky. Então, o inimigo comum pode ser a ameaça vermelha, a ameaça comunista, o Estado inchado e gastão, o Estado que gasta demais, o servidor público, os radicais de esquerda, que não deixam as coisas, a ordem das coisas, fluir como ela deveria fluir, os que atrapalham tudo, etc. Então, aí o Chomsky vai falar sobre essa ideia. Esses são os 5 filtros, a gente vai já retomar essa discussão. Então, outra ideia que ele diz, uma democracia de espectadores. Então, o nome aqui em destaque é Walter Lippmann. Walter Lippmann, um destacado crítico de esquerda, de esquerda da política interna e externa estadunidense. Lippmann considera as novas técnicas de propaganda uma revolução para a arte da democracia, justamente pela possibilidade de construir e fabricar consensos. Mas Lippmann partia de premissas consideradas por Chomsky como nada democráticas. Por exemplo, os interesses comuns escapam completamente da opinião pública, ou de que as massas são estúpidas demais para compreender os interesses gerais, né? Então, que escapam às pessoas comuns. Então, a teoria da democracia de Lippmann é uma teoria que assume premissas que a gente vai ver lá na frente, como, por exemplo, a razão é uma coisa que nem todo mundo tem, né? Então, coisas muito complexas, a massa é estúpida demais, ingênua demais para compreender. Então, surge uma classe de pessoas que é uma elite intelectual, né? Que são... essa classe de pessoas é uma classe que ela sim vai produzir o consenso, vai simplificar as coisas e vai criar o que o Chomsky chama de necessary illusions, as ilusões necessárias, entende? Então, a primeira teoria da democracia é essa do Lippmann, que o Chomsky percebe que tem uma premissa que ele parte dela, é de que os interesses comuns, os interesses gerais, a massa pode botar a perder. Olha só, o Bolsonaro quase ganha a eleição, quase. Teve movimentação na Polícia Federal, mas foi pau a pau. O negócio foi pau a pau ali, né? Então, olha só, essa preocupação é a de Lippmann, né? Já era de Lippmann quando ele cria
o que o Chomsky chama uma teoria da democracia, e que ele percebe, o Chomsky cria esse termo, democracia de espectadores, para desqualificar a teoria da democracia esboçada por Walter Lippmann, né? Então, na leitura de Chomsky, a posição de Lippmann se assemelha a uma concepção leninista de que uma vanguarda de intelectuais revolucionários conquista o poder do Estado, né, por meio das revoluções populares, e usa essas revoluções como uma força que os conduz até o poder, e depois guia as massas ignorantes para um futuro que elas são estúpidas e incompetentes demais para vislumbrar sozinhas. Nesse ponto, por sinal, Chomsky vê uma semelhança entre a teoria liberal e o marxismo-leninismo. Bem, Lippmann começa elogiando o modelo de fabricação de consenso por meio da propaganda, mas ele dá um segundo passo, a partir daí, que é produzir uma teoria da democracia gradual. Então, olha só, como tem muita gente estúpida, muita gente imbecil, sobrando na massa, as massas, então não dá para botar esse pessoal para participar de uma vez, senão vai dar ruim. Vai dar ruim, pode botar tudo a perder. Então, por isso que Lippmann pensa na ideia de uma elite que vai gradualmente levando as massas a um lugar que sozinha ela mesma pode baldear esse percurso. Então, a teoria da democracia gradual, ou seja, gradualmente, a comunidade intelectual, e ele cita a lá John Dewey, e a elite intelectual revolucionária assumiria o papel ativo na gestão dos assuntos de interesse público. Essa elite intelectual conduziria a tomada de decisões e administração de assuntos políticos, econômicos e ideológicos. Esse grupo seleto de cidadãos decidiria por aqueles outros, né? Então, esse grupo decide por aqueles outros que não fazem parte dessa elite, que essa sim são cidadãos novamente seletos, competentes e responsáveis, esses que têm que assumir o curso das coisas, decidindo pelos outros que são ingênuos demais ou estúpidos demais para entender as coisas. Então, veja que essa teoria da democracia gradual parte de uma premissa de uma massa de pessoas estúpidas. Como descreve Chomsky, somente os homens responsáveis, a classe especializada, assumiria a função executiva, o que significa que eles pensam, planejam e compreendem os interesses de todos. O rebanho desorientado, né, bewildered herd, o povo teria, na teoria da democracia de Lippmann, a função de espectador, né, de espectador. Ou seja, ela teria a função de espectador, ou seja, não participante. É isso? Então, o espectador aqui é o não participante da ação. Então, seria uma democracia de espectadores e de participantes da ação. Ou seja, a função do povo é transferir o seu apoio a um outro membro da classe especializada, a um dos membros da classe especializada. Depois disso, ele deve sair de cena e se tornar espectador de ação. Isso numa democracia, Chomsky diz de forma irônica, que funcione da maneira adequada. Chomsky acredita que há uma premissa oculta por trás dessas formulações de Lippmann, a saber, a maioria da população é estúpida demais para conseguir compreender as coisas. Se tentar participar na administração de seus próprios interesses,
só vai causar transtornos. A partir dessa premissa, vem uma segunda etapa da teoria lippmanniana da democracia, a etapa da domesticação das massas. Entendeu? Porque as massas, elas têm que estar sob o controle, têm que estar sobre o domínio, elas têm que ser dominadas, porque senão elas podem botar as coisas a perder. Então, essa teoria de Lippmann da democracia, a democracia pode estar em risco. Ora, o que aconteceu na Alemanha nazista? Incêndio do Reichstag, a construção de um primeiro campo de concentração ali, vizinho, em Berlim, tem um Reichstag, o parlamento alemão que foi destruído, né? Foi incendiado, e vizinho foi criado um campo de concentração chamado Sachsenhausen. O Sachsenhausen, que fica em Oranienburg, no norte de Berlim, ele assassinou, né? Foi um campo modelo para os outros campos, e foi um campo que tinha uma peculiaridade, que era de colocar pessoas ali pela questão da filiação política delas a movimentos de esquerda, né? Então, ciganos foram, homossexuais foram, mas a massa de militantes de esquerdas foi assassinada ali, lá bem pertinho do parlamento alemão, bem pertinho do Reichstag, lá no Sachsenhausen. Então, essa premissa é a premissa do Lippmann. Na verdade, a premissa do Lippmann é que a massa não pode, ela não tem como você deixar a ela, né, a responsabilidade pelas coisas que dizem respeito a ela. Então, ele fala da necessidade de você ter uma elite que pensa pelas massas. Então, aí ele vai dizer, é o que o Chomsky diz, teoria marxista-leninista e teoria liberal tem um ponto de aproximação nessa premissa sobre a domesticação das massas. A domesticação das massas, né? Por sinal, eu ia dar uma pausa para falar que tem um livro do Peter Sloterdijk, que exatamente tem esse título, que é Regras para o Parque Humano, e no Sloterdijk ele vai dizer isso, que primeiro ele diz o seguinte, que o humanismo, o pai do humanismo, ele começa com a invenção do livro. O livro. Por quê? O livro, ele pressupõe que você pega um animal que faz guerra, que né, luta pelo território, né? Se você vir, eu não sei quem assistiu a uma série, que é a série sobre o surgimento do Império Otomano, que é a série que trata sobre a queda de Constantinopla. E nessa série você tem a figura do Maomé II, que é um sultão otomano, que ele vai ser o cara que começa a inovar na técnica de guerra, utilizando canhões. Então, ele cria aqueles canhões gigantescos para a época, e ele consegue destruir uma muralha que foi 27 gerações não conseguiram destruir, que é a muralha de Constantinopla, na atual Istambul, na Turquia. Certo? Então, ele põe abaixo Constantinopla, e o que acontece? Tem algum som aparecendo aí. Eu não sei que algum som aparecendo. E o que acontece? O sultão... Tem um som aí, gente. Tem alguém com som. Me desconcentrou. Né? O que acontece? Você tem essa questão do que é um indivíduo, uma sociedade, que ela tem o tempo inteiro de estar preocupada em criar gerações para poder defender o território. Né? Então, o que é que o Sloterdijk diz? O humanismo, quando ele nasce lá com os gregos, por exemplo, ele assim, um livro, você tem que... O que você tem que fazer quando você vai ler? Você tem que sentar, você tem que acalmar, você tem que esperar que o texto te diga alguma coisa, né? Que o sentido se manifeste. Então, ele vai dizendo que o humanismo ele já traz em si uma desinibição do instinto. Ele já traz uma inibição do instinto, ele já traz um processo de
domesticação. De domesticação. E ele traz, na verdade, o humanismo, quando você pega educação humanista, existem os selecionadores. Então, as pessoas que vão selecionar os textos, que vão selecionar os temas, e que vão, esses selecionadores, eles, assim, o humanismo é uma antropotécnica, é uma técnica de produzir animais humanos, né? De fazer de animais humanos. Então, é como se o humanismo fosse, o que é essa técnica? Ele chama a cibernética. Cibernética é o uso que você tem de um sistema finito de sinais para a programação de máquinas. Ora, um alfabeto ou um conjunto finito de textos é utilizado para a programação humana, Então, é uma técnica de produzir o humano. Então, é um ambiente sempre que eles assim, por que eles querem o parque humano? Porque o urbanismo ele pressupõe um ambiente de parque, onde tem os administradores, né? Aqueles que vão decidir, aqueles que vão concentrar as decisões, que vão tomar as decisões pelos outros, né? Então, uns tomam as decisões pelos outros. Então, isso aí é o Sloterdijk, mas o Sloterdijk é um liberal, ele não está nessa discussão do Chomsky, só eu vi uma aproximação entre essa teoria que o Chomsky vê uma certa domesticação, necessidade de domesticação das massas, né? Na teoria da democracia do Lippmann, e eu vou retomar a questão da domesticação agora. Então, retomando, a domesticação em Chomsky vem pela produção do consenso que deve ter êxito em incutir nos espectadores da ação, as convicções certas. Ou seja, a mídia tem um papel de incutir nos populares as convicções certas. Chomsky, muitas vezes, usa o termo teólogos do establishment. São os teóricos do poder estabelecido. Para os profissionais de mídia, sobretudo para os jornalistas de mainstream, das correntes dominantes, né? Num âmbito de uma teoria do poder, Chomsky sustenta a ideia de que as pessoas que têm o poder de verdade são as donas da sociedade. Mas esse grupo é bem reduzido. Então, elas só podem exercer o poder contando com o serviço e o apoio da classe especializada. Se você é membro da classe especializada e você chegar a dizer, podemos servir aos seus interesses, senhor, então você é um candidato a fazer parte do grupo executivo. Ou seja, para a classe especializada... Gente, tem um áudio de alguém aí entrando. Tem um áudio de alguém. Obrigado. Então, se você é um candidato a fazer... Se você é membro da classe especializada, você chegar a dizer, podemos servir aos seus interesses, senhor, então você é um candidato a fazer parte do grupo executivo. Ou seja, para a classe especializada existir, é preciso que haja um sistema de ensino que produza esses indivíduos responsáveis. Ou seja, pessoas que tenham inoculado as crenças e as doutrinas que servirão aos interesses do poder privado. Quem não for capaz de inocular essas crenças e de dominar essas habilidades está fora. E ficar de fora é um preço muito caro para se pagar, não é mesmo? George Kennan e outros intelectuais da família de Kennedy, lembra Chomsky, costumavam dizer que a razão é uma faculdade extremamente escassa. Somente um pequeno número de pessoas, de fato, a possui. E aí, Chomsky chega ao último momento da teoria Lippmanniana da democracia, que é das necessary illusions, das ilusões necessárias. Cito: aqueles entre nós que dispõem da razão precisam criar ilusões necessárias e simplificações radicais, emocionalmente poderosas, para manter os simplórios ingênuos mais ou menos nos trilhos. Nesse sentido, um dos primeiros cientistas políticos americanos explica que não deveríamos sucumbir aos dogmas da democracia, que defendem
que os homens, que o povo, né? Que os homens, que o povo, que os populares são os melhores juízes de seus próprios interesses, porque não são. A propaganda política está, e ele conclui, né? Que a propaganda política, que, na verdade, tudo que está sendo discutido é em função da utilização dessas ferramentas de produção de consenso, né? Que vem desde o meados da Primeira Guerra Mundial, e aí vai passando por toda a história da comunicação mundial, né? Moderna. Então, ele diz assim, que a propaganda política, ele conclui o texto dizendo isso, que a propaganda política está para a democracia, assim como o cacetete está para o Estado democrático. Eu já falei bastante, né? Então, eu vou dar uma pausa para a gente fazer um debate, para ouvir as perguntas de vocês. Eu acho que, fazendo um resumo, eu falei só do Chomsky, mas pelo menos eu criei um começo, meio e fim para essa comunicação né, curta, e aí eu estou disponível para a nossa interação com vocês. Muito obrigado pela atenção, gente. Valeu, professor Helder. Parabéns aí pela excelente exposição. Então, essa primeira parte está falando sobre o Chomsky, né? Você vai entrar em Microsoft Word, né, no segundo momento, é isso? Uhum. Na segunda abordagem. Mas, se você quiser, já pode prosseguir, não tem problema não. No final, a gente faz o debate geral, que é melhor, senão a gente termina estendendo mais. Fique à vontade. Enquanto isso, eu convido o pessoal que está aí no YouTube, né, no Facebook, a enviarem suas questões, suas contribuições, né, suas perguntas aí, para a gente poder, aqui, no final da exposição, abrir para o diálogo. Certo. Só um segundo. E a lista de frequência, daqui a mais ou menos meia hora, a gente vai divulgar. Certo. Pergunta, Ramos, será que ninguém, sobre esse primeiro tema, já não quer fazer algum tipo de pergunta, colocação? Sim, sobre essa questão sua inicial agora, né, que você trouxe aí. Sim. O que tem aqui, aqui no chat, as pessoas estão aqui elogiando, agradecendo, né? Aí o Rossiano fala assim, no curso de Economia da UFRN, uma professora disse que o mainstream na economia é ortodoxia. Achamos que seria um autor heterodoxo, né? Essa é uma pergunta. A outra seria o Erley. O Erley diz assim, imagine que um veículo de mídia que vai noticiar veneno agrotóxico, né? Na plantação, é a mesma que recebe para anunciar o êxito do santo agro, né? O êxito do santo agro, quer dizer, a contradição, o lucro, né? O lucro aí, quem manda, né? A ideia de quem manda na sociedade, como diz a Chomsky, né? Tem essas redes internas, poder. Então, é outra pergunta interessante, né? Como o próprio veículo faz duas propagandas distintas. A outra questão, aqui mais, da guia, está aberto, Doris, fechei aqui. Se quiser falar, pode levantar a mãozinha que a gente abre, pessoal. O Denilson fala assim, já anotou aí nessas duas, né? A terceira é o seguinte, o Denilson fala o seguinte, levando em conta as mídias modernas, como canais da internet veiculados pelo YouTube, podemos fazer um paralelo democracia em relação das mídias dos canais abertos e a influência das publicidades veiculadas na plataforma YouTube. Embora este último forneça propaganda por algoritmo, prevê o interesse de cada espectador, né? Seria uma nova forma de influência midiática que atingiria também esses espectadores mais específicos. As perguntas estão no chat aí. Então, é isso que tem. Da guia, tá com o microfone. Da guia, você quer falar, da guia? É isso? Bom, a outra pergunta é o seguinte. Mano, deixa eu ir, porque a minha cabeça não consegue processar tanta coisa, não. Não, tranquilo. A primeira é do colega lá da UFRN. Oceano. Como? Oceano, né? Tudo bem, Rossiano? Como é que vai, rapaz? Tranquilo?
a pergunta dele sobre a questão se o Chomsky... Porque, assim, eu acho que nem o Chomsky se entende como economista, entendeu, Luciano? Ele não se entende assim como... Ele é uma pessoa que, assim, ele não tem uma teoria econômica, né? Ele, na verdade, o trabalho do Chomsky é muito próximo de um jornalismo crítico, né? Um jornalismo investigativo, né? Que ele faz isso, ele trabalha... É tanto que o trabalho dele no campo da economia política, ele não se debruça sobre livros. Muito pouco ele se debruça sobre livros, ele se debruça sobre documentos. Então, sobre documentos, sobre declarações, etc, etc. Tem um trabalho dele agora, que eu até... O Ramos perguntou sobre que textos eu ia trabalhar, e eu comecei a leitura de um texto que saiu agora, não tem ainda no português, também do Chomsky, que ele vai falando sobre o common sense, sobre o senso comum, sabe? Que ele diz assim, você tem a questão nos Estados Unidos, tem um autor irlandês chamado Thomas Paine. O Thomas Paine era um cara muito lascado, muito pobre, e ele acabou imigrando para os Estados Unidos, e ele teve uma contribuição importante no sentido, depois ele volta para o Reino Unido, né, para a derrubada desses regimes que são das monarquias britânicas, que ele fala apelando para a ideia do senso comum. Então, o senso comum é assim, por que o sentido, né, a opinião de uma única pessoa prevalece sobre um acordo de uma sociedade inteira? Então, assim, naquele momento, a coisa do senso comum era revolucionária. Então, o Chomsky, assim, são poucos momentos que eu vejo o Chomsky falando, criticando, por exemplo, ele parte da concepção da teoria da crítica da teoria não chomskiana, da teoria do gramsciana da cultura. E ele começa a trabalhar o conceito de senso comum no Chomsky, no Gramsci, no sociólogo britânico, que foi aquele cara que era uma espécie de conselheiro do Tony Blair, que é o Anthony Giddens. E ele, assim, são poucos momentos que eu vejo o Chomsky propriamente fazendo crítica a partir de obras, porque a maior parte ele observa o mundo e ele faz um trabalho muito próximo com o de jornalista, sabe? Então, assim, eu não vejo o Chomsky como alguém que teria uma teoria econômica, mas ele é um cara que ele é crítico, muito crítico dessa questão do neoliberalismo, né? Então, acho que talvez seja por isso que o colega tenta ver se ele seria um cara não ortodoxo, né? Eu acho que é isso. De influência, por exemplo, o Chomsky, ele tem, se vocês perceberem na casa dele, na casa em que ele dá a maior parte das entrevistas que tem na internet, quando ele está em casa, alguém vai entrevistá-lo lá antes da pandemia, por exemplo, eu percebi lá uma fotografia do Bertrand Russell, né, do filósofo britânico e matemático britânico, prêmio Nobel da Paz e tal, do Russell. E outra influência que ele mesmo declara, né, uma influência do frankfurtiano Erich Fromm. Então, o Chomsky teria, assim, filosóficas influências que ele mesmo reconhece, né, o Erich Fromm, e presume-se o Bertrand Russell. Mas, por isso, eu não seria um economista não ortodoxo, não é? Não de mainstream, porque ele não é economista, sabe? A questão do Early, essa questão é do Early, né? Que o Early colocou, a questão do agrotóxico e as mesmas, como é que a TV vai falar sobre veneno, né? Que a gente consome, se grande parte dos seus anunciadores são o agronegócio, né? Então, isso é que ele diz, isso é um filtro de comunicação, e isso limita, né, completamente o livre tratamento e o interesse comum da sociedade sobre os temas. Por isso que com esse filtro, por isso que ele vai dizer, há uma teoria da manipulação da mídia que surge pela própria estrutura dela. A estrutura dela é para ser manipulação. Formação produção de consenso tem a ver com manipulação, né? A manipulação pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Ela foi para o bem ou para o mal quando, na primeira metade da Primeira Guerra Mundial,
conseguiu fazer com a população americana, que era pacífica, não tinha nenhum interesse em guerra, ir para a guerra. E depois ela utilizou a mesma tática né, publicitária para destruir os sindicatos. Como aqui também. Teve a greve a UERN ia fazer greve. Tinha uma representante do DCE, da UERN. E ela dizia que não era o melhor momento para fazer greve. Gente, eu dizia lá, né, os professores estão com 80% de defasagem salarial. 80%. Se 80% de defasagem salarial não é motivo para você fazer greve, nem é o momento, então não vai ter nunca. Não vai ter nunca. Porque é claro que vai atrapalhar o calendário. Vai. A quem ia colar grau não vai colar. Quem ia de certos projetos vão parar. Todo mundo sabe disso. Então, toda vida que você tem uma greve, por exemplo, setor de transportes, né? Imagina a greve dos petroleiros, vai faltar combustível para todo mundo. Dos aeroportos, etc. É muito fácil jogar a opinião pública contra os grevistas, usando técnicas de propaganda. Você cria, por exemplo, a imagem que as coisas estavam tudo indo bem, a ordem das coisas, e vê essas pessoas, esses radicais, né? Ameaçando tudo, né? Olha o prejuízo que estão causando, etc, etc. Então, é muito fácil você pegar, você ter um sistema dominante, um fluxo de narrativa dominante, e você voltar contra determinados grupos, né? O que foi o antipetismo? O que foi o antipetismo? São narrativas que se moveram contra um grupo em particular, e se você chegasse com um popular e você dissesse, vai votar em quem? Se o cara, esse rapaz eu sei que é do PT, mas eu vou votar. O cara não conhece nem o nome de nenhum outro partido, mas ele gravou o nome PT na cabeça, que é o partido da corrupção. Então, se você vai votar, ele justifica que ele roubou e não sei o que, e sempre tem isso. Então, essa questão que o Chomsky está colocando, como isso é um filtro, na verdade, da democracia, né? Tá certo? E tinha uma terceira, tem muitas questões aqui. A do Denilson, né? Levando em conta as mídias modernas, como canais da internet, veículos pelo YouTube, podemos fazer um paralelo democracia, relação das mídias, dos canais abertos e as influências das publicidades veiculadas com a plataforma YouTube, embora este último forneça a propaganda por algoritmo que prevê o interesse de cada espectador. Seria uma nova forma de influência midiática que atingiria também esses espectadores mais específicos? Eu acho que sim, sabe isso, mas quando o Chomsky fala em propaganda, é interessante que uma coisa é publicidade, certo? Outra coisa é propaganda, né? A propaganda, ela não precisa vir só na publicidade. Ela não a propaganda tem a ver com ideologia, né? Tem a ver com, na verdade, você pode tê-la de forma completamente difusa. Uma série você pode ter propaganda, né? Uma série você pode ter propaganda bem específica, tá certo? E é importante diferenciar essas duas coisas, né? Propaganda e publicidade. Então é isso. Tem mais alguma pergunta? O Hélio já acho que eu respondi, acho. Tem uma última aí, Helder, no chat, que é a seguinte, né? Sobre o quinto item dos filtros dos Chomsky. Quem está fazendo aqui é o Erlen. Poderíamos relacionar com o movimento Não Breca Meu Trampo, propaganda criada pelas empresas que entregam para voltar aos entregadores contra a regulamentação? A pergunta de filtros, né? Como se fala. Sei. Poderíamos relacionar com o movimento Não Breca Meu Trampo, propaganda criada pelas empresas de entrega para voltar à conta. Com certeza, Werner, com certeza. Com certeza. É sempre essa ideia de que é muito fácil você criar, quando você tem o poder da narrativa, você tem, né? Eu digo assim para o Werner, né? E para todo mundo. Gente, é só ver como é que é essa questão, o primeiro, não o último filtro, mas o primeiro filtro, que ele diz assim, ownership, né, de propriedade. Meu filho,
Quem distribui a TV Cabo Giro, Rio Grande do Norte? Família Alves. Quem distribui a TV Globo em Fortaleza, no Ceará todo? Família Gereissati. Tem o Jornal Diário, tem a TV, o Canal 10, lá no Ceará, é o Canal 10, né? A Globo. No Maranhão, Sarney. Na Bahia, família Magalhães. Em Minas Gerais, família Neves. Certo? Em Alagoas, não precisa mais dizer não, gente. Não precisa mais dizer não, isso é óbvio. Em Alagoas, é a família do Melo, né? Do Collor de Melo. Então, você tem uma concentração poderosíssima. E aí, o que é a questão do Chomsky? Como é que se dá, como é que são recrutados? Você é jornalista, você quer trabalhar, como é que você é recrutado? Né? Então, ele diz assim, a premissa é, se você chegar e você disser para as pessoas que têm a elite econômica mesmo, e você sutilmente, é como se você não precisa dizer, eu estou aqui para servir os seus interesses. Você faz parte, você é chamado para o clube. Né? A ideia dele é esse, né? Então, mas eu estou com o meu Jarbas, meu amigo Jarbas aí está com a mão levantada. Massa, Jarbas. Por favor. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Helder? Boa tarde, Ramos. Boa tarde a todos e todas. Eu estava aqui na escuta no YouTube, viu, desde o começo, mas só pude entrar no estúdio agora. Helder, eu estava escutando e me veio em mente a questão da regulação das mídias, né? Que está sendo proposta agora, né? Por um grupo de estudo, um grupo de trabalho, né? E a extrema-direita, ela está se armando no sentido de dizer que essa regulação das mídias é censura. E eu queria que você pensasse assim, essa questão à luz do Chomsky, né? Porque envolve uma questão de economia política aí, né? Por que as plataformas elas têm tanto interesse nesse engajamento da extrema direita, né? Através das fake news. Eu queria que tu fizesse claro que isso não é o objeto de estudo do Chomsky, né? Mesmo porque é uma discussão muito recente aqui no Brasil também, né? E é isso, Helder. Parabéns, viu, Helder, pela apresentação maravilhosa, viu? O tempo passou rápido, maravilhoso. Tá desligado, acho, o microfone aí. Desculpe, eu estava dizendo, eu é que agradeço pela sua presença e muito obrigado pela força. Massa, obrigado mesmo. E, assim, eu estava lembrando dessa questão do Geraldo Azevedo, do Reinaldo Azevedo, sabe? Porque quando surgiu esse tema, ele se referiu à atuação dessa mídia de mainstream na questão do Covid. E como foi a mídia de mainstream fundamental para tentar convencer as pessoas a se vacinar, enquanto um presidente tentava persuadir as pessoas a não se vacinar, né? Então, ele diz assim, ele falando dessa questão de que não precisava regular, porque a mídia já estava ultrapassada. Muito interessante, porque ele buscou uma coisa, ele não buscou um tema político, porque como é que foi a atuação essa mesma mídia aberta aí, né, de mainstream, na reforma da Previdência, nas reformas trabalhistas, no processo de privatização da Eletrobras. Como é que foi a atuação da mídia? Foi também dessa forma? Então, é uma babagem isso. Eu lembro que na Alemanha, você paga, a cada 3 meses, você paga um imposto. Que, quando aqui no Brasil surgiu essa questão do fundo partidário, né? E como na verdade, é um preço que você tem de pagar pela democracia, é um preço para a democracia, para você ter um mínimo, né? Para ter um jogo minimamente equilibrado, para tentar ter um jogo equilibrado. A Alemanha faz isso. Se você pegar um canal de TV, então você tem uma discussão sobre um tema que diz respeito a todo mundo. Então, tu tem um cara do Die Linke, um partido de esquerda, tu tem um cara do NPD, que é um partido de extrema-direita, tu tem um cara do CDU, que é um partido de direita, que era da Merkel. Então, você tem esse debate, você sempre vai garantir essa questão da pluralidade, bicho. Tá? É como se você vai ter um debate da Previdência. Por que não tem uma pessoa do PSTU?
Por que não tem uma pessoa da mesma forma, no mesmo tempo ali, discutindo como se fosse um debate presidencial? Né? Por que esses temas eles funcionam de forma diferente disso? Então, aí, Jabas, eu acho que a regulação de mídia, a regulamentação de mídia, é exatamente isso. Você, por exemplo, essa primeira questão dele, que ele chama ownership, você tem um imposto que a sociedade paga para você ter uma mídia que ela não é totalmente privada, esse primeiro filtro, você fragiliza ele. Você fragiliza ele. Certo? Você tem condições de colocar um jornalismo que não sonegue informação, sabe? Então, eu acho que isso é a importância dessa discussão da regulação de mídia, como garantir pluralidade, né? Que não é o caso, né? Do que a gente vê. Então, agora, o Chomsky, assim, se a questão do Chomsky, o Chomsky ele não menciona alternativa, certo? Por exemplo, assim, não sei como é que o Chomsky viria o modelo alemão, porque o modelo americano é como aqui, né? Quer dizer, um modelo de imprensa que ela funciona com a Fox News fazendo fabricando consenso com relação à guerra na Ucrânia, né? Assumindo uma posição, quer dizer, então o sistema de mídia americano também não é esse como o europeu, no caso o alemão, que tem impostos, né? Que é sustentado por impostos e tem uma certa, vamos dizer assim, independência. Agora é interessante porque eu não sei se vocês acompanham aquele cara que sempre fala no 247, que é comentarista internacional, o Pepe Escobar, sabe? O Pepe Escobar tem sido um crítico, inclusive, ele diz assim, da imprensa, mesmo a Alemanha tendo esse sistema, não é? Que o contribuinte mantém grande parte da mídia para ter uma certa isenção, né? E tudo. A atuação dela nessa pró-OTAN, ele chamava de, como é que ele chama? Eu não sei se é OTANquistão. Otanistão, né? É uma coisa assim que ele chama, né? Quer dizer, Otanistão, né? Esse alinhamento total com os interesses norte-americanos, né? Nesse conflito, sabe? Então, aí seria uma coisa assim, eu conheço superficialmente, sabe, Jaba, assim, para esse tema assim de regulação de mídia para poder me posicionar melhor, porque assim, mesmo a Alemanha tendo esses recursos, como o fundo partidário aqui, né, constituinte, que ela tem também no caso para as igrejas, sabe? Também o contribuinte paga as igrejas e para que não tenha esses monopólios privados, então você vai ver às vezes um culto evangélico acontece num horário e no mesmo lugar depois tem uma missa católica, né? Então tem muito isso, a democracia que é paga pelo contribuinte no exemplo, o modelo alemão, né? Tá? Eu fiquei aquém da sua pergunta, amigo, assim de responder. Não, Helder, maravilhoso, viu? Você respondeu, é porque, desculpa interromper, Ramos, rapidinho. Essa questão da regulação das mídias, como essas grandes plataformas, elas lucram com o engajamento nas redes, e lucram também com a mentira, lucram com a fake news, e a extrema-direita, ela se organizou mundialmente, e ela é engajada, ela é organizada, então é mercado, né? Aí você também tem a roda da economia girando, porque isso vai gerar milhões, bilhões, né, de dólares, de euros, frente a essa organização, né, de extrema direita. Então, não é penalizar, pelo que eu entendi, Helder, o usuário, é fazer com que as plataformas elas se expliquem, né? No caso, por que o fulano ele teve a conta dele retida? Exatamente porque ele divulgou fake news e aí mostrar através de uma empresa de verificação para o usuário quais foram as violações que ele cometeu ali. Então, assim, é um debate também
que é muito novo, né, Helder? Assim, eu acho que você concorda comigo. Nós ainda estamos nos apropriando desse tema, né? Todos nós aqui estamos nos apropriando, mas me parece que é nesse sentido, né? As grandes redes, elas lucram, né, com o engajamento de extrema-direita. E a gente sabe que não há o menor pudor em mentir, em espalhar fake news, porque isso gera engajamento, isso gera patrocínio, isso gera, como eu disse, faz rodar, girar a roda da economia, né? Então, é nesse sentido, mas é um debate muito legal, sabe? Muito legal que... Helder, sou Helder. Rapaz, o debate está espetacular, excelente, assim, sabe? É uma coisa que dá para a gente trabalhar aqui, discutir horas e horas e mais horas a fio. Mas assim, é uma questão, jogar para você dar continuidade já, entrar no Christoph Turk, acho que é outra parte bem interessantíssima na sua exposição, mas nós estamos assim, encruzilhados nas jabas. Daqui a pouco vamos à banca de mestrado. Horas, mas aí você fica na sala, não tem problema não, mas vamos estar aqui acompanhando, monitorando. Mas uma questão intrigante, eu acho que, jogar aqui para você, acho que é muitas coisas interessantes. Nós achamos que ele é muito atual, né? Porque ele é aquele intelectual que ele não está longe das questões políticas conjunturais, né? Ele está escrevendo sobre linguística, linguagem, política, né? Sobre filosofia da mente, enfim, mídias, né? Enfim, mas ele está sempre também trabalhando, tematizando questões da atual conjuntura, né? Assim, no mundo inteiro, inclusive analisa o caso brasileiro também, muitas vezes ele chega lá, emite uma opinião, né? Faz algum artigo e tudo mais. Você falou do Pepe Escobar também, eu acho espetacular o Pepe Escobar, porque ele é um analista internacional, né? Da geopolítica mundial, ele hoje é o marginal, o jornalista marginal, que as mídias oficiais isolaram ele foi praticamente desligado, já foi do Estadão, já foi da Folha, mas ele foi cada vez mais proscrito, né, nessas mídias oficiais. Hoje ele vive na Tailândia, por ali, né, assim, ele é marginal, né, mas ele é um espetacular, ele traz uma temática muito interessante, que é o mundo multipolar, né? Ele anuncia que é uma nova teoria que está trazendo aí, inclusive aí o Noam Chomsky, ele traz um livro dele, Quem Manda no Mundo, foi um livro publicado em 2017 no Brasil pela editora Planeta, né? Planeta. Ele fala sobre essa questão também, né? Será que chegamos ao fim dos Estados Unidos? Será que os Estados Unidos está chegando ao fim? E, ao mesmo tempo, também traz a discussão acerca dessa mão invisível do poder, que é uma mão que está além dos Estados, né? Na verdade, você hoje tem os Estados Unidos por trás, mas você também tem uma mão invisível que ela está além dos próprios Estados enquanto nação, né? A OTAN, por exemplo, dela tem interesses geopolíticos, tem interesses econômicos, financeiros, tem interesse aí, né, de controle da informação, enfim, de invasão, ocupação. Mas, assim, a nossa questão maior é a seguinte: qual o papel dos intelectuais, né? O Chomsky coloca a responsabilidade dos intelectuais nesse evento. É o primeiro capítulo desse livro dele, né? Quem manda no mundo, né? Quem manda no mundo. Portanto, quem trabalha sobre a questão da formação política, curso de formação política, também invoca isso, a gente se capacitar, se instrumentalizar para esses embates na micro e na macroesfera, e o Chomsky, com certeza, cai como um grande referencial importantíssimo para a gente atualizar as teorias políticas revolucionárias. Falou claramente aí, inicialmente, que entre a teoria neoliberal de poder e, né, a extrema esquerda leninista, marxista-leninista, ortodoxa, a ideia de manipulação das massas é quase a mesma, né? Quase a mesma. Então, assim, como a gente poder desvencilhar nessa dualidade, trabalhar com outras alternativas, o Chomsky aponta esses caminhos também, é muito importante. E sobre esse mundo, né, multipolar, né, que está surgindo aí, que realmente é uma quebra, né, dessa centralidade, dessa bipolarização do poder, né, está colocada aí. Enfim, são questões que deixam aqui intrigadas com as reflexões de Chomsky, né, mas que fica à vontade aí, o tempo é seu, né? Se quiser já dar entrada também no Christoph Turk, também, que é outro grande intelectual importantíssimo da contemporaneidade, pode ficar à vontade, são essas questões aí. Tranquilo, mano, tranquilo. Então, eu faria o seguinte, eu não sei até que horas, sabe? Eu também tenho uma aula à noite, sabe? Você que toma banho, e eu tô assim... 5h30, aí é o teto. Tranquilo. Então, eu vou ingressar aqui numa apresentação rápida desse outro autor. Na verdade, o Thuriker, ele percebe, ele fala de uma sociedade da sensação,
mas ele situa o seguinte, ele começa a perceber que o Ocidente, a Europa moderna, ela, antes de ter uma imprensa tradicional que vivia todo dia, né, criando uma notícia, a imprensa, quando é que a notícia era tornada pública? Então, assim, no contexto ele disse assim, o primórdio de uma teoria da informação ou da notícia surge com o evangelho, que ele diz que a palavra evangelho, ela significa precisamente algo que diz respeito a todos. Então, ele diz assim, no contexto romano, por exemplo, quando é que você se estabelecia uma comunicação pública? Quando havia uma ameaça iminente de você ser atacado por um outro povo, quando havia uma epidemia, tinha alguma coisa que dissesse respeito a todos. Então, eles assim, quando você está, por exemplo, no contexto que está surgindo, por exemplo, a Europa moderna, então vamos supor que vai ter o dia em que foi decapitada a rainha da França, né? E aí o momento que eclode a Revolução Francesa. Então, quando você vai ter a imprensa, ela noticiando aquilo ali, então aparece a informação pública sobre alguma coisa que diz respeito a todos. Por isso é noticiado. Então, primeira questão para você noticiar algo era que realmente dissesse respeito à sociedade, tivesse uma importância para ser noticiado. Só que ele diz assim, quando se especializa uma profissão, por exemplo, que produz diariamente notícias, nem todos os dias existe uma coisa que precisa, de fato, ser noticiada. Então, eles assim, quando não é noticiado porque é importante noticiar, o que foi a trajetória da comunicação? Foi inflar o banal. Inflar o banal, né? Então, o Tchurika diz assim, houve uma pequena inversão. Ao invés de noticiado porque importante, olha só a inversão. Importante porque noticiado. Então, ele diz assim, é sutil a diferença, mas é muita coisa, porque vai ser uma imprensa que ela se montam várias empresas para produzir notícias, e o que vai ser alimentar o público? O que vai prender a atenção do público? Então, ele diz que é a sensação extra. Então, são notícias e imagens que são impactantes. Tem que ser impactante, tem que ser chocante, tem que ser violenta para poder prender a atenção do público. Então, ele diz assim, você cria um ambiente altamente concorrencial, né? E essa concorrência, o que é concorrência? Concorrência é vivida subjetivamente como uma pressão sobre o indivíduo, sobre uma pressão. Então, ele vai dizer, também nos jornais, né? Nas edições, né? Ali onde se produz a notícia, a informação, há uma pressão muito grande, que é a do tempo, a da concorrência, você tem que noticiar antes do outro, né? Então, essa pressão fez com que se criasse um paradigma de comunicação que tem a ver com a produzir sensações, produzir algo chocante, uma coisa que o Walter Benjamin chama de das Bildschock, o choque imagético ou choque de imagem que está associado ao cinema, o início do cinema. Então, o que é o cinema? O cinema, a imagem fílmica, aquela imagem, a fotografia, como é que é a fotografia? A fotografia antiga, você tinha que trabalhar uma superfície
quimicamente, e quando você deixava a luz entrar, a luz deixava gravava uma imagem naquela superfície quimicamente, físico-quimicamente, né? É um processo físico-químico de registro da imagem. Então, ele vai dizer, ora, o que o Tchurika diz? O sensório humano, a sede de todas as sensações e das percepções, ele também tem um trabalho fisiológico de tipo físico-químico. Quando uma imagem excitante, chocante, né, ela é lançada contra nós, ela demanda uma resposta fisiológica. É tanto que o organismo produz drogas. Ele produz dopamina, ele produz adrenalina, ele produz drogas, né? E o que o Tchurika diz? A sensação que vem nesses dispositivos, ela tem uma dimensão de vício. Ela é altamente viciante. Por isso que telas são superfícies tão viciantes, né? Elas são viciantes por causa desse processo físico-químico. Então, ele vai dizer, o que é essa sociedade de excitação? A gente vive num sistema de excitação permanente, de exploração das nossas emoções, quer dizer, são imagens emocionalmente carregadas, né? E viciantes. Eu não sei se vocês lembram de um livro da Susan Sontag, que era um livro chamado Diante da Dor dos Outros, que é um livro que a Sontag fala sobre fotografias de guerra. E como, quando você... a exposição exagerada, essas imagens impactantes, elas criam uma subjetividade que ela é uma subjetividade pós-sensação. Uma subjetividade que já não é capaz mais de sentir qualquer coisa, que fica anestesiada. Então, ele vai dizendo, por exemplo, o Tchurika fala do que ele chama o primórdio da sensação, aí ele diz assim, ele associa o primórdio dessa sociedade de sensação às religiões, aos cultos sacrificiais. Porque nos cultos sacrificiais, o que você fazia? Cara, você está diante de rituais que sacrificam humanos. Primeiro tem animais, depois, mas o sacrifício humano. Então, o que o Tchurika chama? Esses rituais, ele associa ao início da cultura, porque ele dizia assim, o que o ritual faz? O ritual, ele faz com que ele usa a categoria freudiana da Wiederholungszwang, a compulsão de repetição como forma de imunização. Quando você está diante de algo que ele chama o horror tremendum, né? Que é o horror por excelência, que é trabalhado na religião sacrificial, que é o horror da morte, né? Então, aquilo que paralisa, aquilo que você fica... o homem primitivo, né? Diante daquele ritual, gritando, balbuciando, com a repetição é uma forma de tu conseguir ter uma certa indiferença, de uma certa domínio sobre o medo. Aquilo passa a causar não tanto pânico, cada vez mais que se repete, aquilo causa menos pânico. Você vai criando uma familiaridade. Então, ele vai dizendo, essas fotografias que são excitantes, carregadas, dramáticas, trágicas, né? O tempo todo, sensacionais, elas criaram um público que ele é um paradigma, né? Que é um paradigma da comunicação, da publicidade também, o produzir sensações, mas ele criar um público com uma certa indiferença. Fotografia de guerra, chacina, não chocam mais. Não chocam mais, a gente está habituado a ver isso, certo? Então, o Tchurika, ele associa o seguinte, ele diz que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando tem o New Deal, quando começa o processo de privatização dos Estados Unidos, privatização de correio, privatização, tarará, de tudo, né? Privatização dos museus, ele percebe que o perfil daquela pessoa, por exemplo, o cara é curador de museu, ou o cara administra uma paróquia, ele é como é que chama? Sei lá, sabe,
ele tem uma igreja, ele tem uma escola, ele tem uma universidade que ficou privada. As universidades dos Estados Unidos eram públicas, elas ficaram sendo privatizadas, não eram públicas, né? E aí o que acontece? Ele vai dizer, esse cara, ele não só tem que ser uma pessoa que é expert na área dele, mas é uma pessoa que ele aprendeu uma linguagem que é aquilo que o Eduardo Galeano chamava com o Esperanto. Eu falei com meus alunos do jornalismo sobre o Esperanto e ninguém conhece Esperanto, só a gente que é velho e conhece, né? O Esperanto era uma língua artificial que foi criada para se tornar uma língua universal, porque ela teria características de muitas línguas. Então, começaram a se traduzir livros, tinha bibliotecas que traduziam os livros para o Esperanto, nessa esperança, né? Então, o que o Galeano diz, a publicidade conseguiu se tornar aquilo que o Esperanto não conseguiu se tornar, que era uma linguagem universal. Então, você vai ver, esses diretores de grandes empresas que antes eram estatais, que se privatizaram, eles passaram a usar a linguagem da publicidade. Tentar saber o que chama atenção, o que não chama, como é que eu vou chamar as pessoas para o museu, etc. Entendeu? Então, assim, você criou uma sociedade que tem um paradigma de comunicação que é a sensação. Aquilo que não produz sensação em termos sociais, nessa esfera de comunicação, morto. Não, é como se não existisse. O Thüringer faz até um trocadilho com Heidegger, que a palavra Dasein, em alemão, quer dizer existência, e o estar aí também é Dasein. Estar aí, estar no ar, Dasein. Então, ele vai dizendo, a questão da existência. Quando você não produz sensação, quando você não emite estímulos, por exemplo, se você não posta, se você não causa sensação na sua rede social, se você não movimenta, é como se você tivesse uma experiência de morte social. É como se você tivesse ontologicamente morto. Então, o Thüringer, ele vai com aquela máxima, máxima do Berkeley, do filósofo Berkeley, que dizia que essa é percipe. Ser é ser percebido. Ou seja, o que não é percebido, não é. Se você não é percebido, a tua sensação é de que você não é. Por isso, a lógica do Big Brother. Você quer ser percebido. Você quer ser visto. Aí, então, ele dizia, se a morena tá dançando lá o samba e a câmera aparece, ela dança com mais força. Ela dança com mais engajamento. Você está sendo filmado, então você tem aquela coisa. Então, essa questão da comunicação, vamos dizer que ele trabalha um pouco no texto dele, mas tem uns dados que eu peguei, por exemplo, diz assim, olha, por exemplo, a sociedade atual, ela é imersa no digital. Os 3 sites mais acessados na web são, pelo número de visitantes, são os norte-americanos. Número 1, Google, 92,5 bilhões de visitantes. O segundo, o YouTube, 34,6 bilhões. São visitas, né? A minha pessoa, claro, não tem 35 nem 92, mas são as visitas recorrentes. Facebook, 25 bilhões. Esse número somado dá uma escala astronômica de 152 bilhões de acessos mensais. Além disso, é importante destacar que mais de 53% da população mundial é usuário de redes sociais. E nesse contexto mundial, atrás apenas das Filipinas e da Colômbia, o Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de usuários de redes sociais. Esse número de usuários corresponde a 70,3% da sua população, ou seja, mais de 150 milhões de pessoas. Depois, um país ainda menos industrializado e de menor renda per capita e com ainda menor poder de compra do que o Brasil, as Filipinas, são o país onde os usuários passam mais horas conectados. São cerca de 10,56, quase 11 horas, 10 horas e 56 minutos diárias, né? Isso na média, quase 11 horas diárias. A média mundial também não é baixa, ela fica em torno de 6,54 horas.
a média que o mundo dedica às telas. E por que, em escala global, os usuários de internet dedicam tanto tempo à tela? A resposta a essa pergunta pode estar no vício, né? O potencial viciante de telas. Essa é a ideia do Christoph Tschurek, a propósito, e a gente já falou de onde é que vem isso. Ele pega isso do Walter Benjamin, né, que é a questão do choque de imagem e tal, né? Aí o que o Tschurek diz é viciante a tela, por quê? Porque, na verdade, uma pequena imagem chocante, visualmente estimulante, produz uma resposta fisiológica que é a liberação, como se fosse um pequeno agulhão de uma pequena injeção que a gente leva, no sentido da quantidade ínfima de adrenalina que o organismo libera. Só que ele diz assim, o problema não é uma imagem chocante, são milhares de imagens chocantes. Então, ele vai dizer, essa resposta fisiológica é longe, está muito longe de ser inofensiva. Entende? Então, essa questão do Tschurek, e ele vem falando dessa questão da exploração no sentido desses ambientes que são audiovisuais, né? E quando eu fui, por exemplo, acompanhando durante muito tempo essa questão do audiovisual, eu fui vendo, por exemplo, você pegar o ranking das 20, né, das top 20 maiores empresas do mundo. É impressionante. A Apple ficou quase 15 anos na primeira posição. É a empresa que tem maior valor de mercado, se for vendida, maior perspectiva de futuro e menor risco. Então, esses critérios, ele colocava, você tem Apple, depois você tem a Alphabet, aí você tem a Google, aí você tem essas empresas, né, que produzem dispositivos de telas. Eu me perguntei, quando eu comecei a ver esses dados, porque assim, cara, por que não aparecia alguma empresa do âmbito, por exemplo, petroquímico? Não aparecia uma ExxonMobil, não aparecia uma State Oil norueguesa, não aparecia uma Total francesa, não aparecia uma Petrobras, porque o volume, a receita dessas empresas são gigantescas, tá? Por que aparecia? Aí tinha olha, é pior, a BlackRock, que é do capital financeiro, vamos dizer, a maior empresa nesse campo do capital financeiro do mundo, que movimenta trilhões, né? Por que aparece uma empresa que produz dispositivos de telas, que produz telas, computadores, relógio, tudo ligado à tela? E aí eu me perguntei se, cara, eu acho que isso diz muito ao tipo de capitalismo que a gente está vivendo. Esse papel, se você vai fazer um diagnóstico, você está diante de um médico que ele te examina por uma tela. Se você vai fazer um exame, né? Você vai fazer um exame ultrassonografia, tem uma tela lá. Se você vai fazer, o cara está conduzindo lá, um operador lá no aeroporto, está organizando lá os voos, tem uma tela. Tudo tem ligado à tela, sabe? Então, eu sugeri a ideia de que a gente vive num capitalismo que ele tem a ver com telas. Ele tem a ver com informações, né? Com dados, né? Que são, sobretudo, transmitidos, né? E recebidos, que o fluxo é em telas. Então, telemático ou estético, por quê? Porque estético, como se fosse o eixo da exploração, ele é um eixo que tem que trabalhar, passar primeiro ter uma exploração do sensório humano. E aí, quando você pega, por exemplo, essa questão do capitalismo financeiro, cara, o capitalismo financeiro, que Marx chama de capitalismo de extração, certo? Ele não produz valor, ele extrai valor que foi produzido em outras esferas. Em outras esferas. Não é isso? Então, é essa questão.
Então, isso vamos dizer assim, o Kirchhoff Schurig, ele lança mão, certo? Dessa argumentação para tentar pensar, vamos dizer, essa sociedade contemporânea, que é uma sociedade que tem uma forma muito especial de exploração, que tem a ver com telas, sabe? Que tem a ver com a sociedade de sensação, então ele vai trabalhando isso, quer dizer, a lógica da sensação, mesmo se você vai fazer um protesto, mesmo se você vai fazer um protesto, você, nesse protesto, você vai ter que utilizar a mesma linguagem sensacional. Muita gente, você tem que utilizar esse trabalho, né? Que é um paradigma da sociedade. O êxito de uma manifestação é exatamente se ela conseguiu produzir ou não esse quanto mínimo de sensação, de impacto, né? Então, acho que, assim, do Tchuriker, assim, o texto, eu produzi um texto sobre isso, é muito longo, eu acho que a gente não tem muito tempo ainda para fazer isso, assim, dá só um início da conversa, e quem quiser levantar alguma questão, aí a gente reservaria um tempo para o debate, tá certo? Ramos, tem muita gente pedindo para entrar no room, certo? Na sala, veja aí, por gentileza. Ramos? Eu acho que o Ramos está congelado. Ramos? Ramos? Valha. Talvez ele congelou, saiu da sala. Gente, eu vou ver aqui quem está mais aí. O Cláudio está aí, não? Palheta? Comunicação, não sei. Como é que eu faço agora, gente? Valha. Oi, quem está falando? Eu estou tentando ver. Oi, Cláudio, tudo jóia? Então, vamos. Beleza. Tranquilo. Então, deixa eu ver. Ele tinha uma banca de mestrado, sim, isso mesmo. O Rociano colocou isso. Gente, do Tchuric é isso. Eu ia me parar por aqui. Se tiver alguma questão que vocês queiram colocar, a gente conversa. E aí, pronto. Ou então eu me despeço e agradeço a participação de vocês e a atenção. Né? Certo. Então, só ver se tem mais alguma pergunta. Não surgiu mais nenhuma pergunta. Muito obrigado, Joia, Denilson, obrigado. Tem um pessoal, muito obrigado, Rociano. Joia. Joia, joia, joia. Perfeito, viu, Rociano? Joia. Então é isso, gente. A gente fica por aqui, é isso? Tá bom. Então, um abraço. Valeu, Cláudio. Obrigado, querido. Tudo de bom. Até.